Nós leremos primeiramente em 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, uma passagem bem conhecida dos irmãos, do verso 14 até o verso 17, o final do capítulo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Retornando um pouco, irmãos, nós leremos em Colossenses, capítulo 1, da oração que o apóstolo Paulo faz pela igreja de Colossos, no capítulo 1, a partir do verso 9 até o final da sessão, o verso de número 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Especialmente os primeiros versos, onde o apóstolo Paulo diz que ora a Deus incessantemente pela igreja de Colossos, pedindo que eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que pudessem viver de modo digno do Senhor, para o inteiro agrado de Deus, e frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento do Senhor. E a última passagem que eu desejo ler com os irmãos se encontra em Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versos 21 ao verso 25. 21 a 25. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão ou com prontidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Meus irmãos e irmãs,
Quero dar continuidade ao estudo que estamos realizando sobre o assunto que mencionei agora na oração, sobre as decisões humanas e a vontade de Deus. Este é o assunto que nós estamos procurando compreender à luz do ensino da palavra de Deus, tentando de todas as maneiras levar cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo, da vontade dele revelada na sua palavra. Eu hoje quero começar um outro assunto dentro desse assunto geral que nós estamos estudando. Apenas para que os irmãos não se percam dentro desses estudos e possam caminhar devidamente. Eu lembro que até aqui nós já estivemos tratando basicamente de 4 assuntos gerais. 4, se fosse um livro, 4 capítulos. O primeiro, uma introdução onde eu procurei demonstrar a relevância do assunto diante das nossas necessidades para os irmãos. Na segunda parte, eu procurei apresentar de maneira sucinta quais as diferentes abordagens que nós rejeitamos relacionadas a este assunto. Os irmãos lembram bem, nós chamamos de abordagem materialista e abordagem mística ou divinatória. A primeira não leva em consideração a vontade de Deus, a existência de um Deus soberano sobre o céu, sobre a terra, e a segunda que concentra o assunto no entendimento, na suposição de que para nós tomarmos as nossas decisões, nós devemos, de uma maneira ou de outra, procurar adivinhar qual é a vontade de Deus. Então, numa terceira etapa, eu procurei avaliar criticamente estas 2 abordagens. Estive aqui considerando com os irmãos todas as principais correntes que estão ali dentro dessas 2 abordagens, os métodos utilizados por essas correntes, e procurei criticar, fornecendo as nossas razões pelas quais nós não aceitamos, nós rejeitamos essas 2 abordagens previamente apresentadas. E numa quarta etapa, no que seria um 4º capítulo, nós estivemos considerando, procurei apresentar aos irmãos os fundamentos da abordagem bíblica, que nós apresentamos como sendo a abordagem correta, a abordagem bíblica, ou abordagem bíblico reformada. E dentro desses fundamentos, eu procurei mostrar aos irmãos que a abordagem bíblica, ela rejeita, em primeiro lugar, essas outras 2 abordagens que eu considerei com os irmãos. Apresentei também o conceito bíblico de sabedoria como sendo fundamental nessa questão das decisões, em substituição à ideia de que nós devemos, de alguma maneira, através de utilização de métodos variados, tentar descobrir ou adivinhar qual é a vontade de Deus. Procurei ressaltar que, de acordo com o ensino das Escrituras, o que nós precisamos fazer é, com a graça de Deus, lançar mão dos meios que Ele nos dá para irmos alcançando sabedoria da parte de Deus. Sabedoria que eu procurei definir em relação a este assunto que estamos considerando como sendo a capacidade ou habilidade espiritual de aplicar os princípios bíblicos e as suas implicações às várias circunstâncias e condições em que a providência de Deus nos coloca nessa vida. Também, dentro desse assunto dos fundamentos da abordagem bíblica, por alguns domingos eu estive considerando com os irmãos a questão da vontade de Deus, vontade decretatória, vontade prescritiva, e como nós podemos considerar essa vontade prescritiva de Deus, ou a lei moral de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento.
e procurei abordar o assunto de maneira sucinta, apenas praticamente ilustrando no Antigo Testamento, utilizando os 10 mandamentos, que é um resumo da lei moral de Deus no Antigo Testamento, e ali me concentrando apenas em 2 mandamentos, o primeiro e o quinto, interpretando-os à luz dos princípios que o Senhor Jesus mesmo nos deu, de maneira ampla, e de acordo com o nosso catecismo maior, quando trata dos 10 mandamentos. Já no Novo Testamento, eu me concentrei em algumas passagens bíblicas que explicitamente falam da vontade, do que consiste a vontade de Deus, ou aquilo que Deus quer, aquilo que Deus se agrada. E fiz isso com os irmãos e concluí essa parte aqui no domingo passado. Agora, irmãos, eu quero começar como se fosse um outro capítulo, ou uma outra parte desse nosso estudo, abordando alguns procedimentos próprios da abordagem bíblica para relacioná-los a essa questão, para que com a graça de Deus nós possamos tomar as nossas decisões de maneira sábia e de acordo com a vontade prescritiva de Deus revelada no Antigo Testamento. Às vezes, enquanto a gente vai preparando o estudo, tem que fazer algumas adaptações, às vezes aumenta um pouquinho mais, diminuir raramente, né? Às vezes tende sempre a aumentar um pouquinho, mas eu pretendo abordar essa questão dos procedimentos, tratar desses procedimentos que nós devemos adotar de acordo com a abordagem bíblica para tomarmos decisões corretas na vida, hoje e em mais 2 domingos. Eu hoje pretendo considerar com os irmãos a necessidade de nós conhecermos a nossa Bíblia. No domingo que vem, se Deus permitir, quero considerar com os irmãos um outro procedimento que diz respeito ao uso apropriado do aconselhamento. Quando eu avaliei criticamente a escola, essas outras abordagens, especialmente a abordagem mística, eu disse que o aconselhamento não deve ser utilizado de uma certa maneira. Mas isso não significa que nesse processo de compreensão da vontade revelada de Deus na sua palavra, para as nossas decisões, nós não haja lugar para aconselhamento. Se Deus permitir, domingo que vem consideraremos esse assunto. E o terceiro procedimento que eu quero considerar com os irmãos no domingo seguinte, então no outro, daqui a 2 domingos, de respeito ao uso correto da nossa razão nesse processo de decisão. Nós temos uma razão, Deus nos deu, e é para usá-la nesse processo de decisão. Não é para nós simplesmente adivinharmos a vontade de Deus, ou termos uma revelação da vontade de Deus, mas para usarmos corretamente, apropriadamente, a mente que Deus nos deu. Embora condenemos o método ou a abordagem materialista que se concentra apenas na razão, na lógica, isso não significa que nós vamos deixar de lado e rejeitar ou não fazer uso da nossa razão, da lógica, do bom senso com o qual Deus nos capacitou. Mas hoje, meus irmãos, eu quero, portanto, desculpem que a garganta está ruim, eu quero me concentrar hoje sobre a necessidade de nós, para tomarmos decisões apropriadas na vida, conhecermos a nossa Bíblia. Isso me parece absolutamente evidente a partir de tudo aquilo que eu disse até aqui. Ora, se de acordo com a abordagem bíblica, esse processo de decisão não depende de conhecermos de maneira mística a vontade de Deus, através de uma revelação ou de métodos divinatórios, vários que nós estivemos considerando, mas sim de aplicarmos às várias circunstâncias da vida, sabedoria, os princípios bíblicos revelados acerca da vontade de Deus, que nós estivemos considerando, reveladas na Bíblia, nas Escrituras. Então, meus irmãos, parece absolutamente evidente que o primeiro procedimento nosso
para, com a graça de Deus, tomarmos decisões sábias na vida é conhecermos a nossa Bíblia. É conhecermos qual é, de fato, a vontade de Deus revelada nas Escrituras. É aqui que nós temos a vontade de Deus revelada. Nós não precisamos gastar tempo procurando adivinhar qual é a vontade de Deus. Nós temos os princípios revelados aqui, e o que nós precisamos é conhecer esses princípios, interpretar apropriadamente as Escrituras, e então aplicar devidamente às circunstâncias variadas da nossa vida. Se é que nós cremos nas doutrinas bíblicas fundamentais, entre as quais a suficiência das Escrituras, quando nós professamos publicamente, de acordo com a nossa confissão de fé, que as Escrituras são suficientes em matéria de fé e prática para a nossa vida. Mas, meus irmãos, como conhecer a nossa Bíblia? Como é que nós devemos fazer para, de fato, conhecermos a palavra de Deus? Porque ler significa necessariamente interpretar. Às vezes nós fazemos isso de maneira automática. Quando não há barreiras históricas, geográficas, linguísticas, nós lemos e nós nem nos damos conta de todo um processo envolvido nessa nossa... para que nós possamos compreender aquilo que nós estamos lendo. Mas na realidade, especialmente quando há barreiras históricas, culturais, geográficas, linguísticas, então é preciso nós termos mais cuidado. E eu quero sugerir, ao tratar dessa questão, procurando apenas dar algumas orientações, algumas instruções que eu considero relevantes e importantes para os irmãos, para que os irmãos possam, com a graça de Deus, conhecer a Bíblia, porque isso é o fundamental. Se nós não conhecermos a nossa Bíblia, tolice qualquer outro tipo de coisa. O Espírito Santo não vai fazer por nós aquilo que nos compete fazer. O Espírito Santo não vai suprir a nossa negligência e a nossa irresponsabilidade para com o uso dos meios de graça que Ele colocou à nossa disposição, entre os quais, principalmente, a sua palavra. Então, meus irmãos, para que você conheça a sua Bíblia, que é o nosso procedimento fundamental no que diz respeito às tomadas de decisão, eu quero sugerir que os irmãos precisam, primeiro, abordá-la devidamente, se aproximar da Bíblia de maneira apropriada. Segundo, os irmãos devem estudar a Bíblia em oração. Vou explicar por quê e como. E, em terceiro lugar, os irmãos devem estudar a Bíblia com diligência. Deixa eu elaborar um pouco esses tópicos para melhor instruir os irmãos. Primeiro, eu digo que é absolutamente essencial para que nós conheçamos a nossa Bíblia, a Bíblia, a Palavra de Deus, que nós devemos abordá-la de maneira apropriada. Nós devemos nos aproximar dela considerando-a como de fato ela é. E quando eu digo que nós devemos abordar a Bíblia devidamente, eu quero dizer que nós não devemos, em primeiro lugar, nos aproximar dela como se fosse um livro meramente humano. Eu já tratei desse assunto de maneira mais detalhada com os irmãos, há um tempo atrás, ao domingo pela manhã, mas hoje quero só resumir e ressaltar isso. Nós devemos nos aproximar da Bíblia não como se ela fosse meramente um livro humano, onde nós vamos simplesmente tratar aqui de questões relacionadas à geografia, à história, ao contexto histórico em que ela foi produzida, ou lógica, como nós lemos um outro livro qualquer. Não, a Bíblia não é um outro livro qualquer. Mas também, por outro lado, nós não devemos nos aproximar da Bíblia como se a Bíblia fosse um livro meramente divino. A Bíblia é um livro um livro divino. A Bíblia foi inspirada de fato por Deus. Não foram apenas homens que
decidiram fazer um registro das suas experiências ou dos eventos históricos, registrar aqui os resultados das suas pesquisas, simplesmente. Lucas fez isso, mas não é só isso. A Bíblia não é um livro nem meramente humano, nem meramente divino. A Bíblia é um livro divino-humano. Isto significa, como já ressaltei outra vez, em outra oportunidade para os irmãos, que a Bíblia é um livro, por um lado, divinamente inspirado, e, por outro lado, é um livro que foi escrito por homens no pleno uso das faculdades intelectuais deles e no contexto histórico em que eles viveram. Por um lado, a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Esses autores escreveram porque Deus os inspirou, o Espírito Santo agiu de maneira única na vida dos escritores da Bíblia, fazendo com que eles registrassem a vontade revelada de Deus de maneira precisa, de maneira correta, fidedigna, infalível, de modo que eles não deixaram de registrar nada que Deus quisesse que fosse registrado no cânon bíblico. E nem tampouco incluíram aqui alguma coisa que Deus não queria que fosse incluído no cânon. Nem tampouco registraram aquilo que Deus queria que fosse registrado de maneira equivocada ou com algum tipo de engano. Não. O Espírito Santo de tal maneira superintendeu, dirigiu esse trabalho daqueles que Deus utilizou para registrar o cânon, que, como lemos em Timóteo, toda escritura é inspirada por Deus. E eles foram preservados do engano, foram preservados do erro, e de uma maneira não natural, mas de uma maneira extraordinária, eles foram empregados e utilizados pelo Espírito Santo para registrar o que Deus queria que fosse registrado e que é absolutamente autoritativo, inerrante e suficiente em tudo aquilo que nós precisamos crer, conhecer, saber, para viver de maneira agradável a Deus, crer e adorar a Deus como Ele deseja ser adorado. Mas não apenas isso, mas se a Bíblia é um livro inspirado, simultaneamente ela é um livro também humano. Então não devemos imaginar que os autores bíblicos psicografaram a Bíblia, ou eu prefiro uma outra expressão mais própria, não devemos pensar que a Bíblia foi pneumagrafada, pneuma de espírito no grego, como se aqueles homens tivessem entrado em transe e, como Chico Xavier, eles simplesmente registraram aquilo ali sem que utilizassem as suas faculdades e no contexto histórico em que eles viveram e na linguagem que eles empregavam, na linguagem comum que eles utilizavam. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós devemos nos aproximar dela de maneira devida, de maneira apropriada. Se nós nos aproximarmos dela como se a Bíblia fosse simplesmente um livro humano, nós seremos como esses scholars, esses estudiosos, esses doutores que simplesmente vão analisar a Bíblia e tratar da sua língua, do seu idioma, da sua gramática ou dos aspectos históricos e geográficos envolvidos, e eles jamais alcançarão um conhecimento pleno, genuíno e salvífico daquilo que a palavra de Deus registrou. Eles ficarão apenas com a letra nesse sentido, e eles não chegarão ao significado, ao sentido e às implicações e ao significado, de fato, que o Espírito Santo tensionou transmitir através daqueles que ele inspirou para escreverem a palavra do Senhor. Mas, por outro lado, isso significa
que, porque a Bíblia não é simplesmente um livro divino, mas é também um livro humano, nós não devemos dizer, bom, eu não quero saber de nada, não preciso estudar, não preciso eu ler outros livros, eu vou simplesmente orar e o Espírito Santo vai me revelar qual é o significado da Bíblia. Em alguns casos extremos, pastores chegam a levar a Bíblia para o púlpito e sem estudo nenhum prévio, abrem qualquer passagem bíblica e agora vou pregar e o Espírito Santo vai me dar o que falar. E eu digo que o Espírito Santo não vai fazer por nós aquilo que nos compete fazer. E daí nós vemos o estado terrível do evangelicalismo contemporâneo, da crise teológica que assalta mesmo as igrejas evangélicas no mundo, de modo geral, e no nosso país, de modo particular. Nós devemos nos aproximar da Bíblia com essas duas responsabilidades, entendendo-a como de fato ela é, de modo equilibrado, como um livro divino humano. E como sendo um livro humano, nós devemos estudar a Bíblia. E como um livro divino, nós devemos orar e fazer isso debaixo da direção do Espírito Santo e com a graça de Deus, com a iluminação do Espírito, para nós podermos, então, compreender bem o significado, o sentido e o significado da palavra de Deus e assim realmente conhecermos melhor a nossa Bíblia. Calvino utilizava duas palavras para designar essa dupla necessidade: orare et laborare. Orar e laborar, trabalhar. As duas coisas precisam andar juntas. E Lutero usava uma figura, a figura que eu já mencionei aos irmãos antes, de um barquinho, alguém que rema. Por um lado, ele rema com a oração, e por outro lado, ele rema com o trabalho, com o estudo. Sem o que, o barquinho vai ficar rodando numa direção ou noutra direção e não vai navegar de maneira correta e apropriada, e nos levar a lugar seguro. Então, dentro dessa necessidade, desse procedimento bíblico, para nós conhecermos a nossa Bíblia, nós devemos, em primeiro lugar, abordá-la devidamente, isto é, como um livro divino humano. Em segundo lugar, apenas desenvolvendo o que eu acabei de mencionar, nós devemos estudá-la em oração. Exatamente, porque a Bíblia é um livro humano, nós não podemos simplesmente pensar que nós vamos alcançar um conhecimento devido, apropriado, genuíno, salvífico, através do mero estudo dessas questões linguísticas, gramaticais, históricas, geográficas, relacionadas e necessárias ao estudo da Bíblia. Nós devemos fazer isso em oração. Nós devemos orar, no estudo da Bíblia nós devemos orar antes, durante e depois. Nós devemos orar antes de ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Nós devemos orar enquanto nós estamos estudando a Bíblia. Quantas vezes lendo a Bíblia, nós temos que interromper mesmo a nossa leitura. Senhor, me dá compreensão, me dá entendimento, ilumina o meu entendimento, para que eu possa compreender de fato aquilo que o Espírito Santo quis transmitir. E qual a relevância disso para a nossa vida. E depois também, orando que Deus, pela graça dele, aplique, nos dê graça para aplicar devidamente aquilo que nós vamos aprendendo a partir da palavra de Deus. Agora, quando eu digo que nós devemos estudar a Bíblia em oração, antes, durante, depois, isso não significa orar como eu estive criticando. O papel apropriado, anteriormente, no estudo anterior, o papel apropriado da oração nesse sentido não é orar, conceber a oração como se fosse uma via de mão dupla, como já considerei com os irmãos. Não é nós irmos a Deus e orar para que Deus, através da oração, de alguma maneira nos fale, audível ou inaudivelmente, nos revelando de maneira sobrenatural o que é que nós devemos fazer ou qual a decisão que nós devemos tomar. Não é essa a abordagem bíblica. Nós devemos estudar a Bíblia em oração, orando antes, orando durante, orando depois, primeiro reconhecendo a nossa incapacidade, meus irmãos, para
compreender apropriadamente as Escrituras. Nós faremos muito bem. Não importa o grau de conhecimento ou os graus que nós tenhamos alcançado no estudo da Palavra de Deus. Nós faremos muito bem em nos aproximarmos da Bíblia, dizendo: Senhor, eu reconheço que a queda afetou todo o meu ser. Afetou minha vontade, afetou meus sentimentos, afetou minha mente, afetou o meu entendimento, de maneira que se o Teu Espírito Santo não me iluminar, não importa o conhecimento que nós tenhamos alcançado, eu não vou compreender aquilo que de fato Deus quis transmitir. O Espírito Santo de Deus, que é o autor primário das Escrituras, quis transmitir através dos autores que ele utilizou, os autores secundários das Escrituras, os homens que ele utilizou. Portanto, Senhor, nós devemos orar, primeiro reconhecendo: Senhor, eu dependo do Teu Espírito Santo, eu dependo de Ti para compreender a palavra de Deus. Senão, eu reconheço que as minhas próprias limitações humanas, a minha própria natureza pecaminosa, não permitirão que eu, com a Tua graça, transponha essas barreiras todas que eu mencionei, que separam a Bíblia dos seus leitores contemporâneos, histórica, geográfica, cultural, religiosa. A Bíblia foi escrita no outro contexto, em idiomas diferentes desses que nós conhecemos: hebraico, aramaico, grego, em situações geográficas, históricas, linguísticas, religiosas, diferentes da que nós vivemos hoje em dia. E dificilmente nós alcançaremos um conhecimento apropriado se nós não buscarmos graça da parte de Deus. Mais do que isso, a Bíblia trata de assuntos, na realidade, transcendentais, muitas vezes, assuntos que nós, pela nossa mente, nós jamais poderíamos alcançar. Pela religião natural, ou pela nossa própria investigação, nós jamais poderíamos descobrir os assuntos tratados na palavra de Deus, revelados nas Escrituras pelo próprio Deus, através do seu Espírito. Então, nós temos que nos aproximar em oração, primeiro reconhecendo a nossa insuficiência, reconhecendo a nossa incapacidade, mas reconhecendo, por outro lado, que o Espírito Santo de Deus é capaz de nos fazer compreender o sentido e o significado da sua palavra. Ele que inspirou os autores bíblicos, ele habita no nosso coração, e embora o Espírito Santo não prescinda do estudo, não significa que nós não devemos estudar a Bíblia, ele habita no nosso coração. E ele tem o poder e a capacidade suficiente de nos fazer, de iluminar nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, para então nós compreendermos o significado da palavra de Deus. Talvez não de maneira exaustiva, mas de maneira bem verdadeira e genuína, de tal modo que nós venhamos a dirigir e nortear a nossa vida com base nesse conhecimento verdadeiro e genuíno, através da iluminação do Espírito Santo de Deus. Não fosse assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo não oraria, como nós lemos pela igreja de Colossos, pedindo que Deus desse a eles entendimento, para que eles pudessem conhecer a sua vontade, sabedoria, entendimento espiritual, para que eles pudessem viver de modo digno do Senhor e para o inteiro agrado de Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus, ele faz ele opera no nosso coração, naquilo que nós chamamos de obra iluminadora, iluminando o nosso entendimento para que nós possamos compreender a sua palavra. Então, nós devemos orar, ler a Bíblia em oração, por causa da natureza divina humana da Bíblia, e devemos fazer orando antes, durante e depois, não para tentar adivinhar qual é a vontade de Deus, mas reconhecendo primeiro a nossa incapacidade e a capacidade do Espírito Santo para nos dar esse entendimento, e, em segundo lugar, suplicando que Deus nos ilumine, reconhecendo que o Espírito Santo é capaz de fazer isso, então suplicar: Senhor, então ilumina a minha mente, para compreender a Bíblia, e Senhor, me dá entendimento, para que eu possa perceber as implicações daquilo que a palavra de Deus revela. Nós não estudamos a Bíblia apenas para aprender história,
Nós não estamos estudando o livro de Atos aos domingos à noite, simplesmente para saber que Paulo fez isso, aquilo outro, foi para cá, dali para acolá. Mas quais as implicações disso para a nossa vida? O que é que o Espírito Santo quis transmitir? Que lições ele quis nos comunicar? E nós alcançarmos essas lições que de fato o Espírito Santo quis comunicar. E não nós queremos ler no texto. Que nós temos esse grave problema hermenêutico em consequência da queda. Nós não queremos ouvir aquilo que o Espírito Santo quer dizer. Nós queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir que o Espírito Santo diga. E aí nós sempre tendemos a deturpar o significado das Escrituras. Mas nós devemos orar, não apenas que Deus nos dê entendimento para entender o que está escrito, iluminação para isso, mas também nos dê entendimento para percebermos as implicações práticas daquilo que lemos, e que Deus nos dê sabedoria para aplicar essas implicações práticas às várias circunstâncias especiais da nossa vida. É possível ilustrar isso comparando com os medicamentos. Nós podemos ter aqui acesso a vários medicamentos, mas se nós não soubermos para que servem esses medicamentos, eles serão inúteis. Nós podemos estudar, olha, está aqui esse medicamento, eu sei qual é esse aqui, conheço os vários medicamentos. Mas se eu não souber para que eles servem, eles se tornarão inúteis. E se eu não souber como, ainda que eu saiba, esse serve para febre, esse serve para isso, esse serve para aquilo, mas se eu não souber como aplicar, como utilizar, em que dosagem, de que maneira utilizar isso, então eles também permanecerão inúteis para nós. E nós devemos estudar a Bíblia necessariamente nessa dependência do Espírito Santo de Deus, orando no sentido de que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, ilumine o nosso coração para compreender o sentido daquilo que está escrito, pedindo que o Espírito Santo nos dê entendimento para compreendermos as implicações, ou seja, o significado daquilo que está escrito, e sabedoria para que com a graça dele nós saibamos aplicar essas implicações a essa necessidade, a essa enfermidade, a essa doença, a essa situação pela qual nós estamos passando. Inclusive no que diz respeito às decisões pelas quais nós devemos tomar relacionadas às várias situações em que a providência de Deus soberanamente nos coloca. Então, isso é absolutamente necessário quando nós estudamos a Bíblia. Agora, se por um lado, em primeiro lugar, como eu mencionei aos irmãos, nós devemos abordar a Bíblia devidamente, e em segundo lugar, nós devemos, isto é, como sendo um livro divino humano, e nós devemos então estudá-la em oração. Em terceiro lugar, eu quero ressaltar que nós devemos, para conhecer a nossa Bíblia bem, que é a base de tudo no que diz respeito às nossas decisões, nós devemos estudá-la com diligência. Considerei o orare, agora o laborare, a nossa responsabilidade como leitores da palavra de Deus. Um dos grandes benefícios da reforma protestante do século XVI, cujo aniversário nós comemoramos no mês de outubro, foi exatamente colocar a Bíblia na mão do povo. Ela era mantida apenas em latim, na mão do clero, e o povo não tinha acesso. E eles não criam na doutrina reformada da perspicuidade ou da clareza das Escrituras. Eles diziam que a Bíblia era um livro complicado, muito difícil, o clero é que teria capacidade de manusear a Bíblia, e o povo não podia ter a Bíblia na sua linguagem, porque senão seria ruim para o povo. E os reformadores disseram, não significa dizer que tudo é absolutamente claro nas Escrituras. Pedro reconhece mesmo que o apóstolo Paulo escreveu algumas coisas que era difícil de compreender. Mas aquilo que o crente precisa saber, a pessoa precisa saber para crer, para viver de modo agradável a Deus e adorar a Deus como Ele quer, todo crente, debaixo da iluminação do Espírito Santo, no uso da sua responsabilidade humana, pode chegar ao conhecimento.
e por isso Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e por isso os reformadores foram providenciando traduções das Escrituras para que o povo pudesse ter a Bíblia na mão e estudar a Bíblia e ler a Bíblia. E o Espírito Santo de Deus, e debaixo da direção do Espírito Santo de Deus em oração, pudesse alcançar ali, ter ali o alimento diário necessário para a sua vida espiritual e para orientar o crente nas suas decisões diárias. Então, nós precisamos estudar a Bíblia com diligência. E eu quero sugerir, utilizando uma sugestão de um estudioso americano, que o crente precisa ler a Bíblia, no que diz respeito a essa nossa responsabilidade com diligência, como um crente, ele diz assim, como um crente curioso, como um crente católico, vou já explicar o uso da terminologia, e como um crente normal. O que significa isso? Significa que você deve estudar a Bíblia, primeiro como um crente curioso, curioso no sentido de ler a Bíblia como um escriba versado no reino de Deus, que extrai do seu tesouro coisas novas e velhas. Como um crente que não se satisfaz em apenas ler assim superficialmente a Bíblia, para ler 3, 4 capítulos por dia e ver se termina logo, conseguir ler a Bíblia toda no ano. Não só assim, não quer dizer que isso não tem utilidade. Tem sim, nós vamos ajudando, memorizando a Bíblia, tendo um conhecimento geral, isso é bom. Mas não só assim, mas ler a Bíblia como um crente curioso, como um crente que de fato investiga aquilo que a Bíblia ensina, ou, para usar a linguagem bíblica, como um escriba versado, que extrai da Bíblia não só aquilo que já conhece, as coisas novas, velhas, mas as coisas novas também. E para isso, meus irmãos e irmãs, eu quero sugerir algumas regras simples de interpretação para auxiliar os irmãos nessa tarefa diária de ler a Bíblia. Fundamental e essencial. Ninguém vive comendo apenas uma vez por semana. Você vai morrer se você for comer apenas no domingo. Só vou almoçar no domingo e jantar. E o resto da semana eu vou passar de dieta. Na próxima semana vai estar todo mundo magrinho. Daqui a 2 semanas só tem osso, 3 semanas morreu todo mundo. Não sobrevive. E na vida espiritual não é diferente. Nós precisamos desesperadamente ler a Bíblia todo dia como sendo nosso alimento, nosso sustento espiritual. E eu quero sugerir algumas regras simples de interpretação que podem nos ajudar a ler a Bíblia. Primeiro, leia a Bíblia, leia o texto, estude um texto que você estiver estudando, atentando para o contexto. É uma regra fundamental, simples, básica, mas quantas vezes negligenciada. Não adianta você simplesmente ler um texto fora do seu contexto. Dificilmente você vai compreender. Observe o que foi dito antes. Observe o que vem depois. Observe o que é que está sendo tratado. Você não pega um livro e... Bom, agora eu vou ler um livro. Aí abre o livro, tem um pedaço lá no meio, de um parágrafo ou 2, e lê aqueles 2 parágrafos, você dificilmente vai entender o significado. Se não tiver uma ideia geral do livro, e se não tiver uma ideia do que está sendo tratado naquele capítulo, naquela seção, e no que foi dito antes, no que vem depois, dificilmente você vai entender aquele parágrafo ou 2. Aqui ali a gente lê em jornal, ouve na televisão, que o brasileiro não sabe ler. O brasileiro não entende o que lê. Vocês já devem ter visto, ter notícia dessas pesquisas. Parece que, não sei qual é um percentual enorme, 50%, 60%, 70%, 80%, eu não sei bem, de brasileiro não entende o que lê. Lê e não entende o que lê. E o contexto é fundamental para nós compreendermos. Então, quando você for ler a sua Bíblia, estudar, sempre dê uma olhada antes, procure compreender exatamente o que é que está sendo tratado, para não estudar o texto fora do seu contexto. Essa é uma regra básica e fundamental, simples de ser observada e ao mesmo tempo tão negligenciada. Em segundo lugar, meus irmãos, leia a Bíblia com atenção, o texto com atenção várias vezes e faça perguntas ao texto. Quando você for ler, estiver na sua leitura bíblica diária, leia a sua porção, a passagem bíblica que você estiver lendo, estudando,
como um crente curioso, que não apenas está lendo, mas ele está estudando de fato o texto. Ele quer se aprofundar, ele quer cavar, e quanto mais fundo, mais profundo está um tesouro, mais a gente tem que cavar, mais terra tem que tirar para podermos alcançar aquele tesouro. E eu quero sugerir aos irmãos que é importante ler várias vezes o mesmo texto. Eu não sei se todos têm a mesma dificuldade que eu tenho, para intelectual, de memória, de tudo. Mas eu, a cada domingo, por exemplo, nessa exposição que eu estou fazendo no livro de Atos, ou em qualquer outra passagem bíblica, eu leio a porção que eu vou pregar no domingo, no mínimo uma vez por dia, de segunda a domingo. Mas nunca é uma vez por dia só. Eu leio provavelmente 10, 15 vezes a mesma porção que eu vou pregar para vocês durante a semana. Todo dia, o início do estudo que eu vou fazer, eu começo relendo o texto, com atenção, fazendo perguntas ao texto. A gente lê a primeira vez, assim, de passagem, nem percebe a estrutura do texto, não percebe algumas questões relacionadas ali, dúvidas, não entende bem a leitura, se você simplesmente vai passando assim. Mas quando a gente lê 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes, nós vamos conhecendo melhor aquilo que está escrito. Nós não estamos lendo um texto comum, não é um livro ordinário, nós estamos lendo um texto divino, a Bíblia, a palavra de Deus, livro divino humano. E além de orar, nós precisamos ler várias vezes, procurando compreender e fazendo perguntas apropriadas. O que é que o autor quer dizer? Por que ele disse isso? A que ele se refere? Do que ele está de fato tratando aqui? Então, várias perguntas são necessárias a gente ir fazendo para poder compreender melhor o significado do texto. Além disso, meus irmãos, é comum nós termos que consultar outras passagens bíblicas para compreender a passagem bíblica que nós estamos estudando. Há um princípio de hermenêutica reformado, de interpretação bíblica reformado, que diz que a Escritura interpreta a própria Escritura, porque só ela é autoritativa para nos dar a interpretação final. Então, às vezes, mesmo estudando o texto, lendo várias vezes e orando, e olhando o contexto, nós ainda temos dificuldade em compreender o significado, o sentido e o significado do texto. Ora, às vezes é necessário recorrer a outras passagens bíblicas que vão nos orientar e vão elucidar o significado do texto que nós estamos estudando. Há passagens, por exemplo, nas cartas do apóstolo Paulo, que nós compreenderemos melhor se estudarmos o livro de Atos, que nos fornece as circunstâncias históricas em que as cartas foram escritas. Vice-versa, estudando o livro de Atos, os irmãos podem perceber na exposição que eu tenho feito, aqui e ali eu faço referência a uma carta do apóstolo Paulo, onde foi produzida naquele contexto. Estudando uma carta escrita no mesmo contexto histórico, Paulo estava na prisão, e na mesma prisão escreveu Filipenses, escreveu Colossenses, então uma carta elucida a outra. Estudando um evangelho, nós temos 4, e os outros evangelistas podem nos fornecer informações que complementam a passagem que nós estamos lendo em um evangelho. E nós vamos recorrer às outras passagens lá paralelas, e elas vão elucidar o significado do texto que nós estamos lendo. Às vezes, o contexto do Novo Testamento, a passagem que estamos lendo no Novo Testamento, ela é elucidada ou esclarecida através da compreensão de informações históricas lá no Antigo Testamento. Por isso o crente precisa ler a sua Bíblia e o crente precisa estudar a Bíblia. Assim, meus irmãos, temos esse terceiro princípio hermenêutico de interpretação bíblica simples. Confira outras passagens que tratam de assunto relacionado ou que venham a lançar luz sobre o texto que você está considerando. Uma quarta regra o princípio que pode ajudar os irmãos na leitura, no estudo da palavra de Deus. Considere aquilo que nós chamamos em teologia de progressividade da revelação. Nunca deixe de levar isso em consideração quando você estiver estudando a sua Bíblia. Não leia a Bíblia como se fosse um repositório assim, chapado de verdades, que foram como se elas fossem todas reveladas de uma só vez e colocadas. Não é assim. Leia a Bíblia como de fato ela foi produzida. O Espírito Santo de Deus foi inspirando pessoas ao longo do curso da história
E Deus foi se revelando através de palavras e de atos redentores, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. E há um progresso nessa revelação. Cada vez mais essa revelação vai ficando mais clara, à medida que a história da redenção vai avançando. Deus vai operando nesse segmento particular da história universal, que é a história da redenção, história bíblica. E, meus irmãos, além disso, nós vemos na Bíblia vários estágios. Nós vemos, podemos considerar o relato bíblico, a narrativa bíblica, como sendo o desenvolvimento do pacto da redenção eterno que Deus fez com o Pai, o Filho e o Espírito Santo para a redenção do homem. Mas esse plano eterno, esse pacto eterno vai sendo implementado, operalizado na história de maneira diferente, especialmente considerando a primeira dispensação e a segunda dispensação. A dispensação do Antigo Testamento, a dispensação do Novo Testamento. Nem tudo que era próprio e legítimo no Antigo Testamento continua sendo próprio e legítimo no Novo Testamento. Quantas vezes nós temos visto interpretações equivocadas daquilo que nós podemos ou não devemos fazer, no culto, por exemplo, porque as pessoas simplesmente se fundamentam no Antigo Testamento sem levar em consideração esse caráter progressivo da revelação bíblica. O exemplo mais evidente possível, não tem o menor cabimento nós pensarmos em ofertas de sacrifício na dispensação da graça. Por quê? Porque Cristo já cumpriu isso. As ofertas de sacrifício no Antigo Testamento, elas apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo tendo vindo à realidade, ora, a sombra não tem mais sentido, não tem mais significado. E, portanto, nós devemos sempre ler a Bíblia de acordo com o local, o papel que o texto que nós estamos estudando dentro da Bíblia nessa história da revelação que é progressiva, que vai aumentando, que vai se tornando mais evidente, que vai se tornando mais clara à medida que o texto vai sendo, que essas verdades vão sendo reveladas nas Escrituras. Sempre tenha em mente essa questão. Além disso também, meus irmãos, quando for ler a Bíblia, atente um pouco para um fato. Na Bíblia nós temos vários gêneros literários diferentes. A Bíblia não foi escrita em um só gênero literário. Na Bíblia nós temos uma prosa, na Bíblia nós temos poesia, livro dos Salmos, literatura que nós chamamos de sapiencial, os livros de sabedoria, o livro de Provérbios, Eclesiastes. Nós temos evangelhos, que são um gênero literário peculiar, típico. Nem é biografia, nem é simplesmente uma narrativa histórica. Ele tem as suas características próprias. Nós temos cartas, várias delas no Novo Testamento. Nós temos literatura apocalíptica, o livro de Apocalipse. E, obviamente, cada tipo de literatura deve ser lido de uma maneira, segundo as suas regras. Você não lê o que lê no jornal, noticiário de jornal, como você lê uma obra de ficção científica. Seria absurdo. Você não vai ler nunca uma poesia como se você estivesse lendo uma narrativa histórica. Ela tem que ser lida de acordo com as suas regras. Como os esportes. O futebol tem suas regras. O basquete tem suas regras. Se alguém for jogar futebol com as regras do basquete, não vai dar certo. Primeiro que ele vai agarrar logo a bola e já é falta, né? Não pode pegar na bola. E não pode. Então cada esporte vai ter que ser jogado de acordo com as suas regras. Cada gênero literário tem que ser lido de acordo com as suas normas, com as suas regras. Então nós não podemos ler, nós precisamos fazer essa distinção e ler cada gênero literário à luz dos princípios que regem esses gêneros literários. Vale pelo menos essa lembrança quando os irmãos forem ler a Bíblia e pensar, bom, aqui eu estou lendo uma narrativa histórica, então eu tenho que ler como história. Aqui eu estou lendo uma poesia, então eu tenho que ler como poesia. Aqui eu estou lendo uma carta, então eu tenho que ler como se fosse uma carta. Tudo inspirado, é verdade, mas são gêneros que devem ser lidos de acordo com as peculiaridades do próprio gênero literário. E finalmente, irmãos, uma outra regrinha de interpretação bíblica para auxiliar os irmãos, simples, é que você deve ler cada passagem bíblica sempre focalizando Cristo, sempre
fazendo a pergunta fundamental que você deve fazer ao texto: o que é que essa passagem bíblica me revela acerca de Cristo? Porque a Bíblia focaliza Cristo. Antigo e Novo Testamento, eles foram escritos para revelar Cristo. E nós devemos ler cada passagem bíblica à luz da sua relação com a pessoa, a vida, os ofícios real, sacerdotal, profético, os estados de Cristo, de humilhação e de glória. Em suma, a obra de Cristo. E sempre que nós formos ler a Bíblia, nós sempre devemos nos perguntar: qual a relação dessa passagem com Cristo? Qual a relação, por exemplo, desse personagem acerca do qual nós estamos lendo na Bíblia, a ser com o protagonista principal dessa grande narrativa da história da redenção, que é Cristo? Como nós temos que fazer quando nós nem vamos ao teatro, porque no Brasil dificilmente podemos ir a um teatro, as peças dificilmente são próprias para nós assistirmos. Mas como num teatro, com seus vários atos, nós temos várias etapas ali na história da redenção, vários atos. Temos lá os patriarcas, os juízes, temos a entrada na Terra Prometida, temos vários períodos na Bíblia. E nós devemos entender esse episódio como se fosse um ato dentro dessa grande peça verdadeira, dessa narrativa que é a história da redenção, cujo protagonista principal, cujo ator, entre aspas, principal, é o Senhor Jesus Cristo, anunciado desde os primeiros capítulos do livro de Gênesis até o último capítulo, o livro de Apocalipse. Então, irmãos, estamos vendo como você deve ler a Bíblia como um crente curioso. Mas, já que meu tempo já está indo embora, apenas uma palavrinha sobre como ler a Bíblia como um crente católico. Lembram da distinção que eu fiz? Crente católico, eu quero dizer crente universal. Um crente no sentido de que, também não confunda universal aqui, nem católico nem universal, né? Mas ler a Bíblia como um crente que tem, uma pessoa que tem consciência que ele não está sozinho, que ele não vai inventar a roda, que ele não vai começar do zero. Ele está lendo a Bíblia na companhia dos santos da igreja ao longo da história. E se por um lado nós vamos ler a Bíblia em oração, se por um lado nós vamos ler a Bíblia procurando interpretar, seguindo as regras de interpretação, por outro lado nós vamos ler a Bíblia na companhia dos santos, na companhia da igreja. E para isso, meus irmãos, leia bons livros, porque não somos nós que estamos sozinhos interpretando a Bíblia vem sendo interpretada há séculos, especialmente obras produzidas nos bons períodos da história da igreja. Reforma religiosa do século XVI, no período do puritanismo no século XVII, grande revivamento religioso do século XVIII, obras de autores contemporâneos dentro de uma boa corrente sadia. Então, são livros que vão nos ajudar a interpretar a Bíblia. Nós não vamos dizer, então, eu vou só ler a Bíblia, orar e seguir essa regra de interpretação. Não, eu vou ler a Bíblia na companhia dos santos. E se por um lado, apenas para dar um exemplo meu mesmo, que sou obrigado pelo meu ofício a anunciar, a estudar a Bíblia, a pregar a Bíblia ao longo de tantos anos já. Se por um lado eu, durante a semana toda, estou lendo a Bíblia, e durante a semana toda eu estou orando para que Deus me dê graça, me ilumine, me dê entendimento e discernimento acerca do sentido, acerca do significado, acerca da aplicação do texto. E, por outro lado, eu estou investigando com regras e com normas, estudando e considerando, no caso, até o texto original, e fazendo todo o estudo possível. Eu também vou consultar bons comentários. Como é que essa passagem bíblica já foi interpretada ao longo dos séculos, vem sendo interpretada pelos bons intérpretes da palavra de Deus? Como foi que Calvino interpretou esse texto? Como foi que Lutero interpretou? Como foi que Matthew Henry, excelente comentarista puritano, estudou esse texto, entendeu essa passagem bíblica? Como foi que bons intérpretes contemporâneos estudaram essa passagem bíblica? E isso vai ajudar o irmão a entender, bons comentários bíblicos, a entender melhor o significado do texto.
lendo como um crente universal, como um crente que lê a Bíblia na companhia de outros crentes, através da leitura de bons livros, de bons comentários que já foram produzidos ao longo dos séculos. Bons comentários. Os maus, eles vão prestar um desserviço à sua compreensão da Bíblia. Além de bons comentários, bons livros de teologia vão lhe dar aquela visão geral teológica que vai lhe permitir ler o texto no seu contexto canônico como um todo, na Bíblia como um todo, daquilo que a Bíblia ensina como um todo. Isso é muito precioso, é muito importante. O crente que não tem uma boa teologia sistemática, ele vai ter dificuldade de entender um texto particular da Bíblia. Mas como nós já temos uma boa teologia sistemática, fica mais fácil nós entendermos a relação desse texto com o conjunto de verdades bíblicas, verdades reveladas nas Escrituras. E para isso, bons livros de teologia nos ajudam, para isso a nossa confissão de fé nos ajuda muito, nosso catecismo maior, a nos dar esse resumo teológico de doutrina que vai nos permitir ler uma dada porção e compreendê-la à luz das verdades bíblicas sistematizadas historicamente nesses bons livros de teologia ou na nossa confissão de fé, por exemplo, especialmente. E ainda, irmãos, há bons livros de introdução ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento, que fornecem informações históricas. Geralmente os comentários, eles são precedidos numa seção inicial, onde há informações geográficas, históricas, sobre os autores, os leitores, a igreja, que nos ajuda a compreender, nos fornece o pano de fundo histórico para compreender melhor o significado de uma dada porção nas Escrituras. Então, para lermos a Bíblia como um crente não apenas curioso, mas um crente católico, no sentido de um crente que lê a Bíblia na companhia da igreja, porque católico significa isso, universal, a igreja de Cristo como um todo. Então, além de ler esses bons livros, a outra sugestão que eu dou aos irmãos é: não falte nunca às reuniões da igreja. Não falte nunca às reuniões da igreja. E preste atenção, aproveite essas oportunidades. Porque aqui os irmãos estarão sempre sendo expostos às Escrituras, sendo ensinados a interpretar a Bíblia, como estamos fazendo hoje, por exemplo. Verão exemplos de como interpretar a Bíblia. E com a graça de Deus, crescerão na capacidade dos irmãos em ler, entender e conhecer melhor a sua palavra, a palavra de Deus. Então, não deixe. As reuniões da igreja, elas estão aí numa dieta espiritual apropriada. Reunião de oração na quarta-feira, no sábado à noite, onde nós fazemos boas leituras. Já lemos dezenas de bons livros que nos ajudam nesse sentido. No domingo pela manhã nós estamos sempre estudando temas, desenvolvendo temas em série que nos dá compreensão teológica e prática geral. E à noite sempre expondo os livros bíblicos em sequência, em ordem, para que os irmãos não apenas conheçam as verdades que estão ali reveladas e as aplicações, mas aprendam a fazer isso por si próprios, vendo, e então aprendam a conhecer melhor a sua Bíblia. E finalmente, meus irmãos, leia a Bíblia não apenas como um crente curioso, que estuda, que elabora, que vai lá e que investiga a Bíblia, como um crente católico que vai acompanhado da igreja no que diz respeito à leitura de bons livros e à presença aos cultos, mas também leia a Bíblia como um crente normal. Leia a Bíblia como um crente que vai à Bíblia não apenas para conhecer, não apenas para conhecer como os outros interpretaram a Bíblia ao longo da história, mas também um crente que vai para a Bíblia com necessidades pessoais. Como um crente, com uma pessoa que vai para a Bíblia com o propósito de ser beneficiado diretamente pelo que a palavra de Deus nos ensina. E nesse sentido, eu tenho dois conselhos gerais. Primeiro, aplique a Bíblia às suas necessidades, às suas próprias necessidades. Nós temos necessidades espirituais, precisamos amar a Deus, precisamos conhecer a Deus para poder amá-lo melhor. Quando temos necessidades morais, o nosso caráter, ele foi corrompido por causa da queda. Meu caráter foi corrompido por causa da queda.
Eu sei de várias áreas, todas as áreas do meu caráter foi corrompido e algumas mais intensamente. E certamente os irmãos também têm áreas do caráter de vocês que foi corrompido por causa da queda. A queda corrompeu todo o nosso ser. E os efeitos, as consequências da queda se manifestam de maneira mais evidente em uma pessoa ou noutra pessoa, numa determinada área ou noutra área ou em outras áreas. Alguns são mais dados à preguiça, alguns à lascívia, alguns à negligência, alguns à soberba, alguns à vaidade, alguns à maledicência, alguns, tantas áreas, à mentira. Então vá à Bíblia para se beneficiar dela, para consertar o seu próprio caráter, a sua própria vida. Nós temos necessidades práticas também, como por exemplo a necessidade de direção na vida, que é um assunto que nós estamos estudando. E leia a Bíblia com um propósito prático de eu quero tomar decisões sábias na vida. E à medida que você lê o texto, considere as suas necessidades e leia a Bíblia não somente como um crente curioso, como um crente católico, mas como um crente normal, com necessidades que precisam ser satisfeitas, espirituais, morais e práticas também. Nós lemos em 2 Timóteo, no capítulo 3, passagem que li com os irmãos antes, o apóstolo Paulo instruindo Timóteo a ler a Bíblia, sabendo que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação ou na salvação, no que diz respeito à salvação pela fé em Cristo Jesus, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus, é claro, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Leia a Bíblia para ser instruído, para ser ensinado, para ser repreendido, para ser corrigido, para ser educado, para ser orientado, para ser disciplinado, encorajado, animado, confortado, consolado. Nós precisamos disso. E nós alcançamos isso tudo através da palavra de Deus. E nós devemos lê-la não apenas academicamente como crentes curiosos, não apenas eclesiasticamente na comunhão dos santos, mas devemos ler a Bíblia também de maneira prática para suprir as nossas necessidades espirituais, morais e práticas para as necessidades diárias da vida, inclusive a direção, inclusive para termos orientação de Deus sobre como devemos tomar decisões sábias de acordo com as várias circunstâncias em que Deus nos coloca. E finalmente, irmãos, que meu tempo já esgotou, como um crente normal, no sentido de que devemos ler a Bíblia não apenas para aplicá-la, mas para obedecer a palavra de Deus. Não adianta nada nós lermos a Bíblia, conhecermos o sentido, conhecemos o significado, conhecemos as implicações, sabemos como aplicar a essa necessidade, temos essa necessidade, mas nós não aplicamos, nós não obedecemos. Para voltar à ilustração dos remédios, nós conhecemos os remédios, nós sabemos para que eles servem, nós sabemos como utilizar esses remédios, mas não adianta nada se nós não utilizarmos, se nós não obedecermos. E portanto, meus irmãos e irmãs, nós devemos aplicar e obedecer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ou para usar uma linguagem do Novo Testamento, nós devemos levar cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo, ou seja, à obediência da palavra de Deus. E eu quero concluir esse estudo, sem me deter mais, lendo com os irmãos, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Tiago, texto que eu li logo no início, relacionado a essa questão da obediência. Capítulo 1, a partir do verso 21 até o verso 25. À luz do que estivemos considerando durante esta manhã, ouçam essa porção da palavra de Deus no que diz respeito à necessidade de lermos a Bíblia como um crente normal, para aplicá-la e obedecê-la para o nosso próprio proveito. E vejam como ela é proveitosa quando ela é obedecida. Portanto,
despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, recebei com prontidão, com presteza a palavra que em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e então se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas, olha o contraste, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos e irmãs, e nos dê a graça de lermos, conhecermos a nossa Bíblia. Esse é o fundamento. E para isso, nós precisamos estudá-la, nos aproximando dela de maneira correta, estudá-la em oração, estudá-la com diligência, como crentes curiosos, como crentes universais nesse sentido, como crentes que de fato necessitam de lições bíblicas para aplicar a nossa própria vida, e que Deus nos dê a graça de sermos não ouvintes negligentes, que vêm, ouvem, vão para casa e não aplicam nada daquilo que foi dito, ensinado às suas vidas, ou que leem a Bíblia, mas que não têm a preocupação sincera em aplicá-la e obedecê-la para o nosso próprio bem e para o nosso próprio proveito.